13, livro do Êxodo, capítulo de número 13, versículo 17. Põe o dedão aí e também já vai em Números, capítulo 13, versículo 1. Quero ver se tu vem para EBD mesmo. Número 13, versículo 1, Êxodo 13, versículo 17. É o único lugar que 13 é abençoado, é na Bíblia. Vou pedir a sua atenção. Não é fácil quando o Espírito Santo te dá uma direção, trabalha uma mensagem. Eu nunca ministrei essa mensagem, mas desde sábado vem batendo no meu coração. Ontem testificou. E pensa num dia onde Satanás, ele tenta tirar o teu tempo e você percebe que é Deus te abençoando ao mesmo tempo e você tem que se virar nos 30, irmão. Eu não parei o dia de hoje. Não parei. Mas como não depende de mim, depende do agir de Deus, creio que vai ser bênção para a tua vida. Então vamos lá. Êxodo 13, 17, diz assim: E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Números 13, versículo 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Só até aí. O tema da minha mensagem é o seguinte: aprendendo no tempo de preparação para não experimentar a decepção. Fica tranquilo, hoje vai ser light. É uma palavra de direcionamento. Não precisa fazer sinal da cruz não, irmão. Primeiro versículo que nós lemos vai dizer que quando o Faraó decide liberar o povo, Deus intervém e diz a Moisés: não vou deixar o povo ir por essa terra, a terra dos filisteus. Nós lemos e repetimos, era o caminho mais curto. Mas o povo não estava preparado, nem emocionalmente, nem fisicamente, para enfrentar uma guerra. Então, Deus conduz o povo para um caminho que é mais longo, para preparar o povo para poder experimentar a promessa que Deus havia feito. Então, a primeira coisa que eu quero liberar sobre a tua vida é que não reclame quando o caminho parecer mais longo, porque certamente é Deus te livrando. Nós, como bons brasileiros que somos, como bons seres humanos que somos, gostamos de tudo muito rápido. Nós gostamos do haja de Deus. Nós, no jeitinho brasileiro, sempre queremos ajudar a Deus. Gostamos de atalhos, gostamos de caminhos curtos. Mas a grande verdade é que Deus, que não perde o controle da minha e da tua vida, Ele sabe qual é o melhor caminho para que eu e você possamos navegar, trafegar, caminhar. E nem sempre aquilo que parece que conduz a uma solução mais rápida é a melhor solução para mim e para a tua vida. Nem sempre aquilo que aos nossos olhos parece que vai surtir um efeito melhor ou uma consequência menos danosa, se revela assim no mundo espiritual. Então, muitas das vezes, os nossos olhos vão nos conduzir a caminhos que parecem ser curtos e que vão fazer com que eu e você venhamos alcançar
o alvo, a promessa mais rápido, é o caminho mais seguro. E tem muita gente que força a porta, ou por conta da ansiedade, tenta ajudar a Deus e não consegue viver e experimentar o propósito. Por quê? Porque quando vem a guerra, ele não está preparado para aquele nível de adversidade e ele é vencido pela batalha. E eu quero propor para você essa noite uma reflexão. Porque esse povo tinha tudo para experimentar aquilo que Deus havia prometido, mas não aprendeu nada no tempo da preparação. E quando chega em números, quando chega no auge do cumprimento da promessa, por conta da falta de preparação, se decepciona e declara e decide voltar para o Egito. E nós vamos ver toda uma geração não experimentar da promessa de Deus, porque não aprendeu nada. Então, essa noite eu quero propor para você uma reflexão de tudo que você anda vivendo, para que você possa entender que Deus não perdeu o controle da tua vida, e a tua vida não está sem direção, é apenas um tempo de preparação, para Deus forjar, para Deus moldar o teu caráter, para que você esteja pronto para viver tudo aquilo que Deus te prometeu. E como é que começa a história? Essa história começa de um povo que ouvia falar de um Deus poderoso, mas que não tinha mais experiências com esse Deus. O cativeiro, a escravidão no Egito, ela perdura por aproximadamente 400 anos. Então, era um povo que ouvia muito de um Deus poderoso, mas que não evidenciava uma intimidade, um relacionamento com esse Deus. E a primeira lição da história desse povo mostra para mim e para você que não basta eu ouvir a história de outras pessoas, não basta eu ter conhecimento de testemunho daquilo que Deus pode fazer, eu preciso aprender a experimentar do poder e do agir desse Deus. Eu preciso ser conduzido a viver experiências com esse Deus, porque são essas experiências que vai gerar no meu coração preparação para viver as promessas. E isso é interessante porque o nosso Deus é um Deus que conhece a nossa limitação. Você sabia, o nosso Deus não é um Deus incoerente não, irmãos. O nosso Deus é um Deus pedagógico, é um Deus que nos ensina, é um Deus que trabalha em nós. Imagina, esse Deus todo-poderoso, do nada, vou tirar o meu povo daí. E não foi assim que aconteceu. Por quê? Porque esse povo precisava resgatar a sua identidade. Escravo, meu irmão, vive sem rumo. Escravo vive, ou melhor, sobrevive a cada dia. Esse povo já não tinha mais norte. Esse povo já não tinha mais um caminho, não tinha um rumo. E olha que interessante. Você conhece a história de Moisés? Todo o propósito de Deus de resgate começa com uma ordem de execução. Foi quando Faraó decide exterminar os meninos que começa o projeto de Deus. O projeto de Deus se inicia através da vida de um homem. Eu aprendo aqui que uma pessoa tem o poder em Deus de mudar o rumo da história de uma humanidade. Irmão. Você tem um poder em Deus de mudar o rumo da história da tua família, da história geracional da tua casa, da onde você mora, da onde você trabalha, da geografia regional, local, municipal, estadual, de uma nação e até mundial, irmão. Começa através de um homem.
Mas o interessante é que quando o processo starta, lá em Êxodo 14, no versículo 4 ou 8, vem um comando de Deus que sou esquisito. Porque Deus dá a direção para Moisés, mas sinaliza para Moisés que Deus iria endurecer o coração de Faraó. E isso, ao mesmo tempo, parece conflitante. O mesmo Deus que faz maravilhas e direciona para uma libertação, é o mesmo Deus que vai dizer para Moisés, eu vou dificultar o negócio. Vai ser fácil, não. Sabe por que não pode ser fácil na minha e na tua vida? Porque aquilo que vem fácil não tem valor para nós. Aquilo que vem fácil nós não valorizamos. E tinha algo muito mais profundo. Deus precisava mostrar para o povo de Israel que eles eram separados, eles eram diferentes, eles sempre foram cuidados. Porque para pensar num povo que passou 400 anos de escravidão, entender que tinha um Deus que nunca perdeu o controle e que estava administrando todo esse tempo. Não é difícil, irmão? 400 anos de aparente abandono. E, de repente, um Deus dizendo, eu estou aqui. Me olha com essa cara, não. Você reclama quando a bênção demora 2 meses, irmão. Quando Deus faz promessa para a tua casa e passa 1 ano, você fala, Deus me abandonou. Quando você já está orando, pelejando, e você vendo os filhos crescer e não querer nada com Jesus, você fala, Deus não é Deus na minha casa, não. Deixa eu liberar algo para a tua vida, não importa o tempo que passar. Deus tem um projeto e um plano específico para cada um de nós. E quando Ele chega para intervir, pode até ficar confuso, pode até parecer mais difícil, mas Ele vem com a solução e com a provisão. E Ele vai fazer através de você, irmão. Mas precisava endurecer? Lógico. Olha o que Êxodo 8, 23 vai dizer. Eu preciso mostrar que há separação entre o meu povo e o povo egípcio. Meu irmão, para pensar. Por que Deus endurece o coração de Faraó? Para cada maravilha, aos olhos de quem está experimentando a provisão, e para cada praga que era lançada contra Faraó, havia um povo que experimentava de forma clara esse cuidado. E quanto do lado de lá a chapa esquentava, do lado de cá eu experimentava da proteção e da provisão. Então, o processo de identificação, o processo de resgate, começa quando Deus endurece o coração de Faraó. Por quê? Quando o cenário parecia mais difícil para o povo, porque Faraó se irritava e apertava, é quando o povo enxergava e via a intervenção de Deus ao liberar mais uma praga. Até a última, que todos aqui conhecem, que é quando vem uma sentença final, onde morreria todos os primogênitos dos egípcios, aonde Deus sinaliza, faz um pacto e direciona a Moisés a cada um manchar os umbrais das suas portas com o sangue do Cordeiro, remetendo ao sacrifício que Jesus faria por nós na cruz do Calvário. Então, esse processo começa com um cenário de adversidade. Por quê? Porque a preparação ela é dolorosa. A preparação me remete à dependência. O que o povo de Israel poderia fazer nesse momento para poder se libertar? Nada, a não ser depender do Senhor e da direção que Ele dava através da vida de Moisés. Então entenda, tudo que Deus vai fazer na minha e na tua vida é antecedido de sinais
e de maravilhas, que muitas das vezes vai confundir a minha e a tua mente. Pastor, por que quando eu acredito que vai, parece que o cenário piora? É justamente isso. É Deus intervindo para te levar para um outro nível espiritual, para aumentar a tua dependência dEle, para que Ele possa agir com milagres e maravilhas na tua vida e na tua casa. Pastor, melhora isso para o carioquês. Então, para melhorar tem que piorar primeiro, irmão. Às vezes é assim que Deus intervém, é assim às vezes que Deus age. Mas olha que interessante. Esse mesmo processo que se inicia com um aperto, ele também vai direcionar para um cuidado nunca vivido e experimentado por esse povo. Porque quando, da morte dos primogênitos, Faraó se irrita e decide liberar o povo, mas, na verdade, é uma liberação disfarçada de uma vingança, porque no coração intentava ele matar o povo, esse Deus começa a se manifestar de uma forma nunca vista por Israel. Porque a partir dessa ordem, desse comando, o povo é guiado por uma coluna de nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo durante a noite, que nunca cessou. Então vai a segunda palavra para a tua vida. O cuidado de Deus para comigo e para com você não é temporário, não é passageiro. Se eu entendo o tempo da preparação, eu entendo que ele vem com dificuldade, mas fica tranquilo, na dificuldade se revela a proteção e a provisão do Senhor para a minha vida. É por isso que nós precisamos amadurecer. Porque de vez em quando, meu irmão, a gente se pega, não faz de conta que eu entreguei a minha vida para Jesus e agora vai ser tudo fácil. Vou falar algo aqui para quem está começando na fé, mas não é para tu sair correndo desesperado, não. Se prepara que o cinto aperta mais ainda. Por quê, pastor? Porque aquilo que antes não me incomodava, porque eu vivia na cegueira do pecado, ou na indiferença de servir a um Deus poderoso, começa a se manifestar e está latente na minha vida de uma tal forma que vai gerar incômodos, que vai me promover a sair da zona de conforto. E isso aqui, meu irmão, dificulta tudo. Por quê? Porque quando Deus fala que nós somos um povo separado, Ele também nos conduz a ter uma vida separada para Ele. Então não dá para eu me condicionar a querer viver experiências, milagres e promessas de qualquer jeito. Então, como eu vou passar a me condicionar e disciplinar a viver o processo de santificação, que é uma vida separada, isso vai gerar incômodo na minha carne. E aquilo que parecia fácil se torna difícil. E aquilo que antes não me incomodava, passa a incomodar. E aquilo que eu nem achava que era luta, passa a se tornar uma guerra diária que eu vou travar. Então, irmãos, para pensar. Em algum momento, Faraó foi amigo do povo de Israel? Pelo contrário. Quando percebeu que o povo, mesmo em escravidão, crescia e se multiplicava, entra com medida cruel para tentar limitar o crescimento do povo. Mas esse povo só vai começar a ter noção e desespero é quando o faraó decide perseguir atrás no deserto. Então entenda algo, que no tempo da preparação, Deus vai começar a revelar de forma mais clara quem é quem na tua vida. Quem é que está junto com você para começar a experimentar o melhor de Deus na tua vida e na vida dele, e quem é que estava do teu lado e, na verdade, sempre torcia contra você ou até se levantava para prejudicar você sem você perceber.
Essa escravidão é isso. Eu estou sobrevivendo, mas estou lá. E o negócio é tão sinistro, irmãos, é tão macabro, que nas horas de aperto, esse povo sempre gritava o desejo de voltar para o Egito. Deixa eu falar para pessoas aqui que vivem carências emocionais, são reféns das suas emoções, estão presas a pessoas que já te abandonaram, amizades que Deus já mandou você se desfazer, gente que não era para você estar andando lado a lado, mas você insiste em arrastar com você. Em nome de Jesus, Deus te tirou do Egito, Deus te tirou da escravidão. Não seja escravo emocional de ninguém. Experimente a libertação em Deus, irmão. Porque cebola e melão não vai fazer falta na tua vida, não. O que eu aprendo na preparação? A amadurecer no tempo da escassez. Por quê? Porque Deus se manifesta na escassez também. Esse povo começou a receber a provisão do Senhor, um tal do maná, que sempre tem um teólogo que quer explicar, mas eu não vou explicar não, é maná e ponto final. O que era, pastor? Não sei, eu sei que o povo comia e se alimentava. É isso que importa. Dava sustância, mantinha o povo de pé no propósito. Mas do nada o povo começa a dizer, não tem carne não. Meu irmão, tem gente que quando melhora de vida, reclama até do que não tinha. Vou repetir, tem gente que quando Deus começa a agir, entra um espírito de murmuração na alma dele, que ele começa a reclamar nem daquilo que ele não experimentou antes. O povo está recebendo a provisão diária, o cuidado, e do nada começa a reclamar com Moisés. Não tem carne, não? Irmão, entenda, no momento da preparação, Deus vai aprender você a valorizar aquilo que Ele está provendo. Pastor, aqui em casa tem um tempão que é só disco voador. Aleluia e glória a Deus. Não vem tirar essa onda não, que o PT prometeu picanha e tu não comeu até hoje. Tem gente que não entende que o momento da preparação, Deus vai intervir, vai prover, mas a promessa ainda não aconteceu. A preparação revela para mim um tempo de limitação. Porque se Deus provendo, se Deus abençoando e você passando pelo processo, se você não vigiar, fica besta, imagine se acontece tudo de uma única vez. Meu irmão, e pensa num negócio que Deus abomina, é murmuração, irmão. Porque tem gente, meu irmão, que nasceu com o dom de murmurar. Eu não vou falar o que eu pensei não, porque eu posso ofender algum murmurador presente. Mas tem gente, meu irmão, que nunca está bom. Está solteiro, está reclamando que está solteiro. Aí Deus envia o marido. Casa, vai fazer o quê? Reclamar do marido. Tem gente que está orando e pedindo porta de emprego. A porta abre. Começa a trabalhar, o que faz? Reclama do emprego. Sabe por que tem gente que não alcança coisas maiores em Deus? Porque ainda não aprendeu a ser grato com aquilo que já tem. Irmãos, a gratidão é uma chave que te impulsiona do processo da preparação para viver o propósito. Meu irmão, o povo reclamava de tudo. A Bíblia vai dizer que Moisés era manso. E o povo conseguiu irritar Moisés. Imagine eu guiando esse povo.
Eu não sei por que Deus trouxe isso à minha memória essa tarde. Meu irmão, o povo reclamava de tudo o tempo todo, irmão. Mas nós vamos ver que em nenhum momento faltou o cuidado do Senhor para com esse povo. Deixa eu falar algo para você aqui. Se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque a gente precisa amadurecer para uma outra dimensão. Para de reclamar durante o processo. A gente precisa amadurecer e começar a ser grato por tudo aquilo que Deus já fez, irmãos. Pastor, mas eu não consigo enxergar isso. É porque você está anulando a tua história familiar. Porque se você não consegue enxergar o poder e o agir de Deus na tua vida, no que Ele já tem feito nesse tempo, começa a consultar a história do seu pai, do seu avô, do que os seus colaterais, parentes, viveram e experimentaram. Vai ter gente que eu vou falar assim, olha para a história do teu pai. Aí você vai falar, pastor, eu nem sei quem é o meu pai. Olha como é que Deus já agiu na tua vida. Você está de pé. As promessas estão validadas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você não se perdeu, não se revoltou e não virou bandido. Você está sendo direcionado por Deus. Pastor, mas machuca e dói. Então, vai chorando, geme e chora. Porque é na preparação que, através da tua vida, muitas outras pessoas vão entender o propósito que Deus tem para fazer. A gente precisa olhar para trás e não com saudosismo, não se agarrar às feridas e aos problemas, mas entender que foi de lá que Deus nos tirou. Porque qual foi o erro do povo aqui? A murmuração do povo chegou ao nível do povo sentir saudade da vida escrava. Vou fazer igual o evangelista, vou melhorar para você. Tem gente que Deus livrou das drogas, do alcoolismo, da prostituição, te deu uma direção, está te preparando para viver algo novo, mas na primeira adversidade e dificuldade, você tem saudade do tempo que você enchia a cara, estava cheio de mulher e vivia drogado. Da onde Deus te libertou, Ele não quer que você retorne mais. Quando Deus arrancou o povo do Egito, foi para levar sem volta. Quando Deus te tira do cativeiro, da escravidão e te faz uma promessa, Ele te garante que você vai chegar lá. Ontem o pastor Douglas Santana roubou uma parte da minha mensagem. Mas eu perdoei ele em Cristo Jesus. Porque quando ele falou, em um dos cultos, eu não me recordo da nuvem, ele de forma muito apropriada usou do que eu usaria e vou aqui fazer menção da preparação e da direção que Deus dá para a promessa. E a gente precisa entender que a preparação na vida de cada um vai sofrer uma cadência diferente. Na escola, quem aqui é professor, pedagogo, levanta a mão aí. Quem é? 4 presentes. O restante não conseguiu sobreviver ao dia de hoje. Quando a gente vai na área do ensino, a gente vai perceber a diferença de QI e da capacidade de aprendizado de cada um. Tem aluno que o professor fala a primeira vez e ele já está ensinando o professor a fazer. Ele é diferenciado. Tem aluno que ouve, escreve, precisa fazer o dever de casa 5 vezes e ele aprende. E tem um outro nível que precisa de muito mais tempo para poder aprender e reter aquele conteúdo. Deus conhece a cada um de nós e a nossa capacidade de gerir processos.
Tem gente, meu irmão, que não adianta você falar, Senhor, estou pronto, vai mais rápido. Ele está respondendo, lerdo, eu sei que você não suporta, vai no teu tempo. Porque se Deus acelerar na tua vida o processo daquilo que Ele tem prometido e tem planejado, você não vai suportar e você vai paralisar no caminho. Então eu fico vendo gente, não, eu preciso ficar rico, eu preciso ficar rico, preciso ficar rico, meu irmão. Para de falar isso, quem não precisa ficar rico, irmão? Pastor, eu não preciso ficar rico, quando ficar, me dá. Tá, que tu não precisa. Tem gente que fala, eu quero conquistar, eu quero avançar. Não tem pecado nenhum nisso. Só que para cada um vai ser num tempo diferente. E também numa quantidade, num aporte diferente. Porque muitos na mão de alguns é caminho de perdição. Porque você não consegue se dar bem nem com esse pouco que você tem. Então Deus sabe a medida certa e o tempo certo. Mas a gente cisma de andar ansioso. Não é à toa que Jesus vai fazer o alerta. Não andei ansiosos. Ou seja, Jesus sabe que é um bando de desesperado querendo viver a promessa de qualquer jeito. Por isso que a preparação é importante. Caminho para o final. Quando chega em Números, nós vamos ler, logo no versículo 1 e 2, Deus dando uma direção para Moisés. Levanta espias, para espiar a terra que eu hei de... Então, quando Deus direciona a Moisés a mandar os espias irem até a terra, Deus faz isso debaixo de uma direção de algo que Ele já tinha revelado na saída do Egito e que estava concretizando. Aqui é que está o xisma. Tem muita gente que se perde perto da promessa se concluir. Por quê? Primeira coisa, Deus não é menino, Deus não é criança e não é homem para ficar mudando de ideia, mentindo e brincando com as nossas emoções. Quero liberar uma palavra para que você, se não ouvir nada do que eu falei, você sair pelo menos com essa palavra que eu vou liberar agora. Se Deus te mostrar algo e te fizer uma promessa, você pode ter certeza que Ele vai te entregar na tua mão. Vou falar mais uma vez. Se Deus fizer você enxergar algo e arder no teu coração como promessa, não importa qual seja a sua realidade financeira, não importa qual seja a sua realidade social, não importa o teu histórico de vida, aquilo que Ele fez arder no teu coração como promessa vai se concretizar. Uma das experiências mais tremendas que eu tive na minha vida, minha esposa compartilhou para a galera que já passou dos 40, no nosso saudoso Orkut. Tem adolescentes, olha, o que é isso? Procura no Google. Era a rede social antes do Facebook e Instagram enterrar ela. Fomos a Joinville. Lá fui pregar na nossa igreja lá e foi a nossa primeira ida lá para o Beto Carreiro. Naquela época, no começo ali, na entrada do Beto Carreiro, para você que já foi recordar, para quem não for ficar imaginando porque um dia tu vai lá, ficavam os carros estacionados, carros importados, carros esportivos. Na época, eu tinha visto o primeiro Transformers. Meu irmão, e eu gosto. Não olha com essa cara não, eu gosto de filme de super-herói, eu gosto de filme de ação, eu gosto de filme de ficção. Um dia a gente vai assistir junto, Samuel, então. Eu gosto de filme da Marvel, eu gosto. Gosto desse negócio. Pastor, é pecado ver filme da Marvel. Eu peço perdão depois, não tem problema. Está resolvido. E aí, eu tinha visto, a Mila lembra, pensa, eu vendo o Bumblebee, meu irmão, falei, cara, que negócio legal, irmão. Negócio bacana. Chegamos lá. Meu irmão, isso eu tinha registrado, se perdeu com esse negócio de computador. Tirei a foto na frente do Camaro. Você tem? Então vou postar amanhã. Obrigado.
Não é todo mundo que tem essa assistência linda como você. Vou postar amanhã para você ver. Aí eu, pastor Alain de Bangu, da Devec Bangu, brinca com isso até hoje. Tirei a foto do carro e falei, eu vou comprar um carro desse, irmão. Meu irmão, é que tu não sabe da minha realidade na época. Passou um tempo. Deus foi abençoando um processo ali, um processo acolá. Eu já tinha um carro melhor, tinha um Santa Fé na época, era um carro bacana. Aí teve um dia que a Mila marcou com a Sheila, que é nossa amiga até hoje, de ver uma peça de teatro lá no Village Mall. Village Mall era novo ainda naquela época, né? Tinha acabado de inaugurar. Aí, nisso, eu olho, está um banner da Chevrolet com promoção. Olhei para aquilo, aí vi que tinha um Camaro estacionado. Fui e deixei ela, que homem, quando quer fazer besteira, deixa a mulher primeiro. Deixei ela, voltei. Entrei lá, abri a porta do Camaro, olhei, eu sabia o quanto eu tinha na conta, tinha um dinheirinho de reserva. Sentei, falei, gostei desse negócio, irmão. Aí vem a mulher, quer comprar? Eu falei, se não for Satanás me envergonhando, vai dar certo. Falei, quero. Quanto é que é? Aí ela falou o preço na época. Falei, tá, fala lá pro teu gerente. Se ele pagar isso no meu carro, eu vou comprar. A mulher foi lá falar com o gerente. Daqui a pouco volta ela. Ele aceitou. Foi assim mesmo. Eu falei, como é que eu vou explicar para a Mila que eu comprei um Camaro do nada? Eu falei, é Deus. Vou lá, irmão. Comprei. Pá. O problema é que agora eu tinha que explicar, depois do teatro, que eu tinha comprado o Camaro. Ela grávida da Giovana. Estava aqui. Do Michel. Desculpa, foi aquilo. A grávida foi quando eu vendi ele, que tu deu glória a Deus. São muitos rolos, meu irmão. A gente já tinha a Giovana. A gente tinha acabado de a gente viver essa promessa. Cheguei lá no Village Mall. Falei, não tem outra forma de contar, tem que contar na cara. Ela olhou para mim, o que tu tem? Porque mulher já sabe que o homem aprontou, irmão. Falei, amor, acabei de comprar um Camaro. Ela olhou para mim, para de brincadeira. Falei, não, amor, inclusive eu estava conversando aqui com o Carlos, que até agora eu não sei como é que eu fechei o negócio, eu comprei o Camaro. Ela, tu comprou o Camaro? Falei, comprou. Mas assim, quando é uma só carne, essas foram a palavra dela. Você merece, parabéns. Era o que você queria. Irmão, só que demora uma semana para tu pegar o carro. Acabou, meu irmão, não conseguia dormir direito. Meu irmão, mas eu lembro, até hoje, porque quando você tem um sonho em Deus, Ele confirma, você tem que fazer nos detalhes. Sabe qual a primeira coisa que eu fiz quando eu comprei o Camaro? Comprei as 2 carinhas do Transformer, irmão. Eu já peguei o carro colando, que era o Transformer. Não era amarelo, porque amarelo denunciava que você era pobre e que tinha melhorado de vida. Era branco. Meu irmão, quem pegou o começo aqui da Devec Jacarepaguá conheceu o Camaro. Meu irmão, que onda. Pastor chegar na igreja, pastor recém-chegado de Camaro na igreja. Irmãos, e aí? E aí, quando Deus mandou eu trazer minha família toda para perto da igreja, o Camaro rodou, gente. Aí, quando eu vendi o Camaro, ela falou, graças a Deus, que eu nunca ia andar grávida naquele carro baixo e não sei o quê. Estou falando isso, meu irmão, por quê? Eu vim de família pobre, não sou de berço de ouro. É uma besteira. Lógico que eu vivi sonhos muito maiores em Deus. O primeiro deles, vocês viram subir no altar, essa noite, que é a Giovana. Mas o que eu estou querendo te dizer é que esse povo aqui tinha uma promessa.
esse povo tinha direção. E sabe o que Deus está dizendo? Vai lá espiar. A intenção no coração de Deus para que esses camaradas fossem conhecer a terra não era para trazer notícias ruins. Era para ter o espírito de Josué e Calebe, ser um motivador para que eles pudessem avançar e conquistar. Só que quem não aprende no tempo da preparação, a promessa vira decepção. Amanhã você posta lá e marca. Quem não aprende no tempo da preparação, a promessa vira decepção. Porque, diante de tudo que aquele povo passou, e o cuidado que Deus teve com aquele povo, quando eles vão ver o tamanho dos frutos, que a terra era realmente boa, que tudo aquilo que Deus havia prometido era verdade, era real, qual era a mentalidade deles? Agora é tudo nosso, é só avançar e conquistar. Mas qual é o relatório que eles trazem? Ou a maioria traz? A terra tem gigante. Nós somos para eles como se fôssemos gafanhotos. Por quê? Porque no tempo da preparação, eu tenho que aumentar o meu nível de intimidade e dependência com Deus, para que eu possa entender que em Deus nada é impossível. Só que tem muita gente que no tempo da preparação, ao invés de experimentar o cuidado diário do Senhor, fica reclamando de coisas que ainda não aconteceram. Vou liberar a segunda para você sair daqui dando glória a Deus e falar que hoje o pastor estava light. Não é porque não aconteceu que Deus não vai fazer. Deus só está te preparando. Então, no tempo da preparação, entenda o tempo. Tem dificuldade? Tem. Tem limitação? Tem. Pastor, tem ciclo repetido? Porque não era fácil, meu irmão, comer a mesma coisa todo dia. Você come a mesma coisa todo dia? Não. E quem come, come no momento de limitação e dificuldade. Mas não é bom? Deixa eu ver, hoje eu vou comer bacalhau. Meu Deus, o pessoal está ficando crente, hein? Amanhã, contra filé? Não. Amanhã eu quero filé mignon. E na quarta-feira, estou ficando besta, vou comer ribeye. Samuel, tu vai entender um tempo em diante. Na quinta, estrogonofe de camarão. Chega dessa cor de estrogonofe de frango todo dia. Então, lógico que existe um impulso natural de a gente querer experimentar o melhor da terra. Mas deixa eu falar, a promessa não era que o povo ia experimentar isso? Então, meu irmão, enquanto não acontece? Enquanto não acontece, não reclama não. Vai dando glória a Deus, hoje é ovo com batata frita. E amanhã, macarrão com carne moída. E quarta-feira, o macarrão que sobrou de terça. Dia cheia. E vai dando glória a Deus, irmãos. E vai dando aleluia. Por quê? Porque Deus só está te preparando, irmão. Vai chegar o tempo que tu vai em restaurante, como eu e a Mila já foi, que tu olha assim e tu fala, como é que eu vou comer esse negócio, irmão? Ou então, tu vai fazer o que todo pobre faz quando vai no restaurante melhor. O que todo pobre faz? Tira foto da comida. Garçom logo sabe. Vai gastar o salário todo hoje. O garçom pensa isso, ele não fala, mas ele pensa. Já era o salário dele hoje. Todinho. Mas deixa eu falar aqui sério novamente.
Esse povo aqui, ele não entendeu que o fato de um momento Deus ter feito com que esse povo não experimentasse da guerra, que não era sinônimo que um dia era necessário guerrear para conquistar. Agora tu não vai dar glória a Deus, não. Não se permita ficar mal acostumado no tempo da misericórdia e do livramento. Porque chega um tempo na nossa vida que Deus vai nos impulsionar e o que Ele precisou fazer, Ele já direcionou e fez. Mas aquilo que é necessário que cada um de nós façamos, só depende de nós fazer. Aquele povo não entendeu que a preparação era o tempo onde Deus estava resgatando o vínculo, a intimidade e a identidade desse povo. Então, o fato de Deus ter livrado da primeira guerra com os filisteus, não é sinônimo que você não vai precisar guerrear para conquistar a tua promessa. Está vendo? Aí já não tem nem mais glória a Deus, nem risadinha. E a gente está vivendo um tempo hoje muito perigoso, porque não é o fato de eu ter apresentado a Deus e eu ter dependido do Senhor, que não vai chegar um tempo onde eu vou precisar utilizar aquilo que Deus já me deu desde o ventre da minha mãe, que é a minha capacidade, a minha racionalidade, a minha força, a minha inteligência e a minha estratégia. Agora, olha que interessante. 12 subiram para espiar. Quantos voltam com o relatório positivo? Quantos? Isso representa aproximadamente 20%. Se você é bom de matemática, você vai falar 20 alguma coisa daqui a pouco. Você entende por quê que boa parte do povo não experimenta a promessa da parte do Senhor? Porque a promessa era para Josué e Caleb ou a promessa era para o povo? Só que todos nós aqui presentes nessa Santa Ceia, cada um de nós aqui temos promessas específicas. Temos projetos especiais. Meu irmão, você pode ter certeza que o que Deus tem para você e para a tua casa não é o mesmo do vizinho que está sentado do teu lado. Só que tem uma diferença. São poucos que entendem isso e decidem experimentar da promessa. Olha a visão de Josué e Caleb e eu termino. Josué e Caleb representa quem aprendeu no tempo da preparação. Quem era Josué? Ou melhor, como era conhecido Josué nesse período? Como era? Cadê os alunos de EBD? Como era conhecido Josué nesse tempo? Servo de... Você está no ano de servir, irmão. Caleb é uma figura que não aparece muito antes desse cenário, mas as amizades que me cercam e as alianças que eu faço revelam muito de quem eu sou. Então eu posso dizer, Josué pode até ser conhecido como servo de Moisés, mas esse Caleb, depois de 45 anos, vai dizer: a mesma força e a mesma vontade que eu tinha lá atrás, eu ainda tenho hoje para conquistar a minha promessa. Qual é a lição, pastor, dessa noite? É que o tempo da preparação é o suficiente para que, independente do tempo que eu venha experimentar, eu venha adquirir em Deus o necessário para experimentar a promessa. Então, a preparação só é uma adequação de Deus para a minha e para a tua vida. E quando chegar o dia da guerra, aí eu vou te falar, o mesmo Deus que poupou o povo de guerrear, porque viu que o povo não estava preparado, é o mesmo Deus que, quando permite a guerra chegar, Ele olha em mim e você
a mesma capacidade que ele viu em Davi. O quê? A certeza que nós priorizamos o reino e que ele é primazia na minha e na tua vida. E se Deus é o primeiro lugar, é o suficiente para vencer qualquer batalha. A igreja de pé.